Amém. Amados, eu já falei desse texto num outro momento, mas eu quero, nessa noite, abordá-lo numa perspectiva, creio, diferente daquela que a gente falou da última vez em que falou desse texto. E o que me leva a trazer esse texto, um dos motivos que me moveu na direção desse texto, tem sido as nossas lições de escola bíblica dominical, que tem nos levado a nos preocupar em conhecer mais profundamente ao nosso Senhor. Elas têm sido de uma profundidade muito grande e vale a pena ler, vale a pena estudar, vale a pena estar revista, vale a pena pesquisar, e é isso que me moveu. Eu falei, nessa noite eu decidi falar a respeito desse texto, pelo caminho em que algumas lições, de nossas lições, estão nos conduzindo, e esse caminho é de melhor aprendizado, de maior conhecimento acerca do nosso Senhor. Quem não está estudando, quem não está fazendo presente a nossa EBD, está perdendo e perdendo muito, porque tem sido oportunidades muito interessantes para a gente ouvir mais profundamente acerca do Senhor a quem a gente diz servir, né? Então, por isso eu trago esse texto nessa noite. Gostaria de compartilhar aos irmãos um pouco daquilo que aprendi, um pouco daquilo que retirei desse texto nessa noite. O texto nos diz assim, Mateus no capítulo 16, versículo 13 em diante, nos diz assim: e indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipos, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Que dizem os homens a meu respeito? E eles responderam, os discípulos responderam, uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem Jeremias, ou algum dos profetas. Tem uma tradução que diz algum dos profetas que ressurgiu. Mas, voltou Jesus, mas continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Vocês, quem dizem vocês que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados irmãos e amigos aqui presentes, eu tive a oportunidade de, quando professor dos adolescentes na nossa igreja, numa dessas reuniões que a gente faz de início do semestre, como a gente tem feito aqui, de levantamento do trimestre à época, eu tive a oportunidade de fazer um levantamento, um questionamento, mais ou menos nessa direção com os nossos adolescentes. E a pergunta era exatamente muito parecida: quem é Jesus para você? E eu os deixei perfeitamente livres e à vontade para responder da forma como achassem melhor a essa questão em que levantamos ali de forma muito, muito espontânea. E como era de se esperar, as respostas foram as mais diversas, as mais variadas possíveis. E isso é perfeitamente compreensível. Isso era perfeitamente esperado e compreensível, porque ainda hoje, na igreja ou fora dela, podemos ter as mais diferentes opiniões, sobretudo se abrirmos o leque para a pergunta. Nós podemos ter as mais variadas respostas para essa pergunta, sobretudo se estendermos um pouco mais o leque, tipo: quem é Jesus na sua concepção? Na sua forma de ver, na sua forma de analisar, quem é Jesus? Tipo, o que você conhece acerca de Jesus? O que você já ouviu falar acerca de Jesus? Seja na Bíblia, seja no texto fora da Bíblia, seja sendo falado pelas pessoas, porque, queira ou não, até nos relatos históricos da escola secular, você vai ter um momento, no segundo ano, quem passou por ele aí sabe, quando fala da conquista do Império Romano, você lá vai ter um textozinho, um momentozinho, que cita a pessoa de Jesus, porque, na verdade, Roma era um grande império de conquistas, e tem lá a conquista da Palestina, né, pelos romanos. Então, em algum aspecto, vai citar também Jesus, esse momento vai ser citado. Então, de alguma forma, algum de nós, mesmo fora do contexto de igreja, fora do contexto evangélico, de certa forma, de alguma forma,
A gente ouviu falar em algum momento a respeito de Jesus, seja de forma histórica, seja de conhecimento de senso comum, seja de conhecimento secular, alguma forma a gente ouviu. Por isso eu considero que era perfeitamente compreensível essa variedade ou variação de respostas, uma vez que ela pode vir do conhecimento histórico, do conhecimento letrado, do conhecimento de senso comum, do conhecimento apenas de ouvir falar e até do conhecimento teológico. As respostas podem ser a respeito de Jesus as mais variadas possíveis, considerando todos esses aspectos em que nós colocamos aqui. Assim, é perfeitamente normal que as respostas fossem, repito, as mais diversas, lá para os adolescentes da época, ou hoje, é normal que as respostas sejam as mais variadas possíveis. A pergunta, no entanto, queridos, dirigida aos discípulos, no entanto, não dá margem a qualquer resposta. Não dá margem à resposta com base nas situações colocadas acima, com base no conhecimento letrado, com base no conhecimento científico, com base no conhecimento de senso comum. Não tem como dar essa resposta, conforme Jesus pediu, com base nesses conhecimentos, porque elas não se baseiam. Conforme Jesus pergunta, a resposta não se baseia numa concepção, mas numa convicção. Decorem bem isso. A resposta haveria de vir, seja de Pedro, em nome de todos os apóstolos, ou de qualquer pessoa a quem dirigisse, para ela ser honesta dentro do que Jesus estava perguntando, ela teria que vir, não de uma concepção, mas de uma convicção. E nesse sentido, talvez seja necessário que diferenciemos as duas coisas. Talvez seja importante que nós tornemos claras as duas coisas. O que é uma concepção? Uma concepção pode referir a um processo de formar uma ideia, de se criar uma ideia, de aprender sobre algo, de apropriar-se do conhecimento acerca de algo. Isso é uma concepção. Só que uma convicção vai além disso. Em geral, significa um forte sentimento de certeza ou crença em algo. Isso é convicção. Diferente de concepção, isso é convicção. Não é só apropriar-se do conhecimento, não é só dominar o conhecimento, não é só ter relação com o conhecimento. A convicção vai além. Em geral, significa um forte sentimento de certeza ou crença em algo. É uma convicção profunda sobre uma ideia, princípio ou valor que influencia a forma como pensamos e agimos. É uma forte convicção sobre uma ideia, uma pessoa, um valor, é que leva-nos a conduzir conforme aquilo que nós acreditamos. O autor ainda vai dizer, é uma convicção profunda que pode influenciar pensamentos, sentimentos e ação. Não são as concepções, são as convicções que levam com que nós hajamos conforme aquilo que nós acreditamos, que faz com que venhamos entender, influenciar pensamentos, sentimentos e ações. É a convicção que faz isso, e não a concepção. Então, repito, a pergunta aqui, para ela ser bem respondida, ela não poderia ser respondida com base numa concepção, mas numa convicção, algo que viesse de dentro, algo que surgisse da certeza, da apropriação devida do sentimento e daquilo que estava sendo perguntado. Aí vamos ao texto em si. Primeiro momento do texto. Jesus dirige-se aos seus discípulos e diz, o que dizem os homens que eu sou? O que dizem as pessoas a meu respeito? O que as pessoas falam acerca de mim? Os discípulos disseram, o que dizem a respeito, ser o filho do homem? Alguns discípulos responderam com base na concepção, não na convicção, mas alguns discípulos responderam com base na concepção, com base naquilo que ouviram falar acerca do Senhor Jesus Cristo. É com base nessa concepção que os discípulos responderam. Ora, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um profeta que ressurgiu. É interessante a gente pensar que nenhuma dessas respostas era a correta. Era a que permeava o cenário, eram as respostas que circundavam o cenário. Os discípulos não estavam errados quando afirmaram isso, era isso que as pessoas pensavam acerca, alguns deles pensavam
acerca de Jesus. E quem era aquela gente a respeito da qual Jesus inquiria dos seus discípulos o que pensava a seu respeito? Se a gente der um saltozinho atrás e voltar no início do capítulo 16, a gente vai ver que no confronto, num diálogo entre saduceus e fariseus, Jesus pergunta, eles perguntam acerca do tempo, da ressurreição de Cristo, entra em algum aspecto espiritual, e Jesus diz assim: rapaz, vocês sabem discernir tantas coisas, o sol clareia e vocês dizem que vai chover, depois o sol escurece e vocês dizem que não vai. Tipo hoje, olha, se o sol escurece, se o sol fica no céu, fica nublado, vocês dizem que vai chover, se de repente clareia, a chuva não vem mais, se surge o arco-íris, não vai mais chover, a chuva passou, ainda agora eu tive experiência dessa com Vera, foi ali fora, as mesas estão todas viradas lá para o chá, vai ter chá, mas as mesas estão todas viradas porque na concepção de Vera e de quem arrumou as mesas, pode chover. E pode chover por quê? Porque o céu não tem uma estrela, o céu está nublado. Voltando para o texto, é o que Jesus está dizendo. Esse povo que diz isso a meu respeito é um povo que sabe que se o sol escurece, sabe que vai chover. Se o sol clareia, sabe que não vai chover. Se surge o arco-íris, sabe que não vem mais a chuva. Esse povo discerne bem os aspectos do tempo, mas não discerne, os aspectos do céu, mas não discerne nada a respeito dos aspectos do tempo de Deus. Esse povo que me pede um sinal é um povo que consegue discernir muito bem os aspectos dos céus, mas não consegue discernir, explicar o tempo de Deus, que de certa forma é chegado. É acerca desses que Jesus está perguntando aos seus discípulos: o que esses camaradas dizem a meu respeito? Então, é razoável imaginar que as respostas não viessem as mais bem elaboradas, não viessem as mais corretas, não fossem as mais corretas, e realmente não foram, né? E é bom dizer que essa gente estava, entre elas estavam religiosos e não religiosos, que sabiam discernir o tempo, mas não sabiam nada acerca do tempo de Deus, do momento de Deus, da vinda do Filho do Homem. O que eu quero dizer para os irmãos? Amados, o mundo pode sim, o mundo tem direito de ter uma visão equivocada e distorcida a respeito de Jesus Cristo. O mundo não tem culpa de ter uma visão dissociada, distorcida e equivocada a respeito de Jesus. Tendo estudado ou não o texto sagrado, tendo visto ou não o texto histórico, tendo ouvido ou não do senso comum, o mundo não faz nada errado quando ele equivoca-se acerca de Jesus, o nosso mestre. Mas aí vem a segunda parte do nosso texto. Aí agora ele vira para os seus discípulos e diz assim: vocês me falaram acerca daquilo que os homens pensam ao meu respeito. Mas agora eu quero saber, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aqui, queridos, a pergunta não pode e não deve ser respondida tendo como base apenas a concepção. Aqui já não dá mais para responder a pergunta tendo como base a concepção, fruto de um conhecimento letrado, de informações que circulam, de terceiro. Eu diria que aqui ela é pessoal e intransferível. Aqui a resposta ela é pessoal e intransferível, embora tenha sido dirigido não a Pedro particularmente, mas aos discípulos, mas é uma pergunta que calha direto a cada um, e ela é pessoal e ela é intransferível. Não dá para responder com base no senso comum, não tem como responder com o conhecimento retórico, não tem como responder com o conhecimento histórico, não tem como responder com o conhecimento perpassado de pai para filho. Ela é intrínseca, né? Ela é pessoal e intransferível. É uma pergunta para ser respondida do alto da convicção pessoal. Era uma pergunta que só poderia ser respondida do alto da convicção pessoal, de cada discípulo, daquilo que partia do coração de cada um. Eu aprendi que... Não. Quando eu estudei nos livros, dizia que, pelo que eu ouço falar... Não. Aqui não cabe esse modelo de resposta. Aqui não cabe essa resposta. Essa resposta teria que ser fruto, não da concepção, mas da plena convicção,
daquilo que está introjectado, daquilo que foi assimilado de forma muito profunda. Deve ser respondida tendo como pano de fundo aquilo que se passa dentro em mim. Deveria ser respondido com aquilo que se passava dentro de cada discípulo, dentro dos seus discípulos, aquilo que se passava dentro do coração de cada um, aquilo que havia sido assimilado profundamente por cada um deles. Jesus não está inquirindo dos seus discípulos uma resposta com base no conhecimento histórico, científico, intelectual ou coisa parecida. Jesus requer dos seus discípulos, da sua igreja, uma resposta com base na experiência pessoal. Não, Jesus não estranha que a resposta com relação ao que o mundo pensa ao seu respeito, com relação à resposta que as pessoas, não, ele não acha estranho isso, está perfeitamente normal. Como diz, o mundo não tem obrigação de ter uma resposta tendo como base a convicção. O mundo está no direito de responder com base na concepção, naquilo que ele entende que Jesus é, no aspecto histórico que envolve a pessoa de Jesus, mas a igreja de Cristo não. Essa precisa responder com base na sua convicção, com base com a resposta, com base na sua experiência e vivência pessoal com o seu Senhor. É assim que a igreja de Cristo, que os discípulos precisavam responder aquela pergunta. E é com profunda convicção que Pedro responde em nome de todos. Aí vem Pedro e responde, mas o faz em nome de todos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não por acaso Jesus vai dizer, não foi sangue e nem carne que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. É com profunda convicção que Pedro faz isso. E ainda na lição de hoje, queridos, nós estávamos discutindo ele vira assim de lado, né, pastor? Mas ainda na lição de hoje, nós falamos aqui que Pedro, com plena convicção, e em nome dos discípulos responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ainda na escola bíblica dominical dessa manhã, fazendo o meu merchandising aqui, nós estávamos discutindo exatamente isso. Quão dificuldade não tinha um judeu para fazer uma revelação dessa natureza? Pedro judeu, outros discípulos judeus, revelando algo que está fora do contexto judaico, de uma religiosidade que vem desde a infância, de não crer em Jesus daquela forma como sendo o Filho de Deus desde a sua infância, de ter sido ensinado não daquela maneira, mas ele com autoridade, como alguém que introjectou, como alguém com profunda convicção diz, não, para nós, tu és o Cristo e és o Filho do Deus vivo. A igreja de Cristo não é permitido ter uma visão distorcida a respeito do Cristo que ela diz servir, o qual ela diz ser noiva. Eu penso que o termo noiva, para nós, enquanto igreja de Cristo, ele precisa calar mais profundo do que temos feito. Ou seja, a igreja de Cristo deve conhecer a Cristo. A igreja de Cristo deve ter uma convicção muito profunda de que o tem como noivo. A igreja de Cristo deve estar muito convicta, com plena certeza, que ela é a noiva de Cristo, e que vive para Ele, e que o ama, e que o adora, e que serve somente a Ele. É com essa convicção que Pedro responde, e a igreja de Cristo não tem o direito, se o mundo o tem, a igreja de Cristo não tem o direito de titubear numa resposta dessa natureza, e tem o dever de falar com convicção, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, perfeitamente normal que o mundo tenha ou construa uma narrativa distorcida a respeito de Jesus. A igreja, não. O mundo está no direito de ter uma narrativa, de descrever Jesus de forma distorcida. A igreja de Cristo, que responde isso com convicção, não pode ter essa visão distorcida. Não se espera da sua igreja outra resposta que não seja a que seja fruto do que sentimos. Não se espera da igreja de Cristo outra resposta que não seja resultado daquilo que sentimos e introjectamos.
e que apenas aprendemos. Não, da Igreja de Cristo não se pode esperar uma resposta apenas fruto do aprendizado. Da Igreja de Cristo espera-se uma resposta fruto da convicção e não apenas da concepção daquilo que foi aprendido. Da Igreja de Cristo espera-se isso, uma resposta forte, firme acerca daquele que é o nosso Senhor. Caminhando para o final, e aqui eu faço 3 breves considerações acerca do que trouxemos até aqui. A confissão de Pedro precisa ser a minha. A confissão de Pedro precisa ser a minha, que precisa ser a sua, que precisa ser a nossa, enquanto Igreja de Jesus Cristo. A confissão de Pedro precisa ser a minha, ainda que o mundo não confesse ou o faça de forma equivocada. Convenhamos, não é a partir do ensinar de forma letrada, metodológica, pedagógica, que as pessoas vão confessar a Cristo na perspectiva da confissão de Pedro. Não, não. Não é a partir daí que o mundo vai confessar a Jesus como o Senhor, sobretudo na perspectiva em que Pedro confessa, porque conhecimento científico, histórico, de senso comum, o mundo tem. Então, não é a partir do conhecimento letrado, de senso comum, histórico, metodológico, pedagógico, que o mundo vai confessar a Cristo, não, porque esse conhecimento ele tem. Não há ninguém aqui ou fora daqui, arrisco a dizer nessa cidade, que se você perguntar, quem for aqui, no nosso país, sobretudo, numa cidade como a nossa, num estado como o nosso, rapaz, quem é Jesus, que o cara não saiba dizer pelo menos uma frase? Não, Jesus foi nascido de Maria, filho de José, e é o Salvador. No mínimo sabe isso, para não dizer que não tem conhecimento histórico nenhum. Não há ninguém que não tenha algum conhecimento histórico. Então, o mundo tem conhecimento histórico, de senso comum, conhecimento letrado a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, a confissão de Pedro, ainda que o mundo confesse, não será na perspectiva de Pedro, e por isso não adianta muita coisa. Mas, segundo ponto, a confissão de Pedro precisa ser a minha, no sentido de que a confissão de Pedro precisa ser a minha, no sentido de que ela precisa ser real, verdadeira, condizente e fidedigna com aquilo que verdadeiramente ele é. Repito, a confissão de Pedro precisa ser a minha, precisa ser a nossa, no sentido de que ela precisa ser real, verdadeira, condizente e fidedigna com aquilo que verdadeiramente ele, Jesus, é. E ele é o quê? O Filho de Deus, Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Deus encarnado, o que venceu a morte, o diabo, e como dissemos nessa manhã, e tem autoridade para salvar. Então, queridos, a confissão de Pedro precisa nos levar a isso, precisa nos fazer diferente nesse sentido. A confissão de Pedro há de ser a minha, ela há de ser como a minha há de ser a confissão de Pedro, no momento em que levarmos em conta isso. Nesse sentido, é espantoso, queridos, repito, ela precisa ser a minha no sentido de que Jesus é um Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne, aquele que habitou entre nós, o que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está pronto para nos salvar. E nesse sentido, é espantoso. Nesse sentido, queridos, é absurdamente espantoso que haja tantas igrejas sérias procurando ensinar acerca de Jesus e ainda hajam ovelhas pertencentes a essas agremiações, bebendo em fontes pouco seguras. Ainda há muita gente séria, muita igreja séria, pregando o Evangelho, pregando Jesus de forma séria, pregando as verdades a respeito de Jesus. Apesar disso, no entanto, o que há de ovelha bebendo em fonte nada segura é uma loucura. O que há de ovelha que tem preguiça de buscar um alimento mais sólido, melhor, um alimento que dê maior sustentação, é uma loucura a despeito da seriedade de boa parte de nossas igrejas.
Mas, finalmente, a confissão de Pedro, ela precisa ser a minha. Não no sentido de ser embasada no meu conhecimento a seu respeito, a respeito de Jesus, em toda a história que li a respeito de sua vida, não nesse sentido, não no sentido de todo o conhecimento que, até teológico, eu tenho e trago a seu respeito, não nesse sentido a minha confissão precisa ser de Pedro, mas ela precisa ser, a confissão de Pedro precisa ser a minha, no sentido de que é parte daquilo que flui da minha plena convicção. Nesse sentido, a confissão de Pedro precisa ser a minha, no sentido de que ela sai de dentro, é a expressão da minha experiência pessoal e sólida com Jesus. Nesse sentido, a confissão de Pedro precisa ser a minha, no sentido de que ela não é baseada no conhecimento que eu tenho a respeito de Jesus, na concepção que eu tenho a seu respeito, no conhecimento histórico e de senso comum que eu tenho a seu respeito, mas no sentido de que ela parte de dentro, ela é fruto da minha plena convicção daquilo que Ele é, sobretudo dentro de mim, na minha própria vida. Voltando aos meus adolescentes, era nessa direção que eu, lá na época, queridos, era nessa direção que, à época, eu quis caminhar. Quem é Jesus para você? Não na sua concepção, mas na sua convicção. Quem é Jesus aí dentro de você? Quem é Jesus aí dentro do seu coração? Quem é Jesus dentro da sua vida? Não dentro do livro de história, não dentro dos livros teológicos, não dentro daquilo que as pessoas... Não, quem é Jesus dentro do seu coração? Quem é Jesus dentro da sua vida? Afinal de contas, o pleno conhecimento de Jesus só faz sentido para nós quando é dentro de nossa vida, quando é dentro do nosso coração. Ele só consegue nortear, não a partir das nossas concepções, mas a partir da nossa plena convicção de que Ele está conosco, de que eu estou com Ele. Finalizando, queridos, acerca de Jesus, não é o conhecimento letrado da igreja que vai salvar o mundo. A respeito de Jesus, não é o conhecimento letrado, histórico, e eu arriscaria até teológico, que vai salvar o mundo. É o conhecimento fruto da convicção, resultado da experiência pessoal de uma vida voltada para Ele. É esse o conhecimento de Jesus que vai resgatar, tirar o mundo das trevas e trazer para a luz. É o conhecimento fruto da convicção, da confissão que sai de dentro, não da boca para fora, não retirada dos livros e até da própria Bíblia. Não, é a resposta que sai, é o conhecimento que parte do coração da vida perfeita vivida com Jesus. É o conhecimento fruto da convicção, resultado da experiência pessoal de uma vida voltada para Ele. É isso que vai transformar a minha vida, a vida da minha família e a vida da sociedade na qual estou envolvido. Que Deus nos abençoe.